Vamos lá, galera. Boa tarde, bom dia, boa noite. Sou o professor Alex, estou aqui para a gente trabalhar a disciplina de Administração em Saúde e Enfermagem. E vamos iniciar no módulo 1, né? Que a gente vai falar um pouquinho do histórico da saúde, da administração em saúde e enfermagem, né? Para que serve isso, né? É o que dá sustentabilidade do sistema em saúde, a administração, né? Então, ela é um motor, na verdade, de eficiência e sustentabilidade. E na enfermagem, ela garante o quê? A qualidade na assistência, a segurança do usuário, né? E a eficiência dos serviços. Então, porque com a administração desses, eu consigo melhorar a qualidade do meu atendimento a partir de controle do uso de materiais, então eu vou racionalizar e utilizar ele com qualidade, né, e vai gerar isso uma segurança maior para aquela pessoa que estou atendendo, né? Gestão, ela não é burocracia, ela é uma forma de organização, de planejamento das nossas ações. Então a gestão ela tem essa função clara, né, que às vezes a gente fala que pensa que é processo burocrático. Não, ela é, na verdade, para desburocratizar o processo e organizar o planejamento das ações, tanto do cuidado quanto do serviço. E a base teórica é a administração científica e clássica, né, que a gente utiliza. E a ideia é integrar, então, a eficiência e a humanização do cuidado. Sempre a eficiência da estratégia do cuidado, como eu falei antes, com a prática do cuidado em si, tá? Como é que é o desenvolvimento histórico da administração, né? Então, a evolução da administração, ela inicia no século XX, na industrialização, processo de industrialização. Para quê? A necessidade de organizar os processos de trabalho. Então, lá, começa a se pensar que não tinha uma organização, todo mundo fazia de diferentes formas, e aí passou a se pensar numa forma de orientar o processo de trabalho na prática, né? E aí nós temos alguns autores que são referências dentro desse processo, né? Então, que a gente pode pensar que vão discutir esses conceitos. Taylor, né? Que é a administração científica, Fayol, que é a teoria clássica, e Max Weber, que é a burocracia. São três conceitos, três teóricos. Então, e qual é a diferença de cada um, né? Na base. Taylor, né, que é a administração científica, os princípios de Taylor que a gente coloca, né? Então é a ciência para cada elemento do trabalho, que é um dos princípios. O segundo princípio é a seleção e treinamento científico do trabalhador. O terceiro princípio seria a cooperação entre gestão e trabalhadores. E o quarto princípio é a divisão do trabalho, né, que é o planejamento e execução na aplicação da enfermagem. Como é que se aplica isso dentro do processo? Tá? Então, padronização de protocolos. Então, hoje, na saúde, nós temos diferentes, né, vários protocolos para diferentes ações. E lembrando que protocolo ele não é um engessamento do trabalho, é um fio norteador que vai direcionar para que a gente possa ter uma ação mais planejada. Um layout hospitalar mais eficiente, né? É um segundo aplicação da enfermagem. A questão da divisão de trabalho, então dentro da enfermagem, do trabalho técnico de enfermagem e do enfermeiro, né? E o dimensionamento de pessoal baseado em produtividade, né? Então é uma outra forma de pensar a prática, a aplicação da enfermagem nesse processo. Para Fayol, né? Que é a teoria clássica da administração, ela prevê o quê? Planejar, organizar, são etapas, né? São funções administrativas, que é o quê? Então, prever, que é planejar, organizar, comandar, coordenar, controlar, são as etapas desse processo das funções administrativas. Para quê? São os princípios aplicáveis à enfermagem, quais são, né? A unidade de comando, a disciplina e a divisão de trabalho. Ok? Outros pontos importantes que a gente pode falar dentro desse processo de Taylor, né? A hierarquia é um outro ponto importante para Taylor, né? Então, exemplo, na prática da escala de trabalho, sai supervisão de equipe e organogramas, a gente usa muito dessa teoria de Taylor no processo.
A teoria de Max Weber é a teoria de burocracia, né? Então ela tem como características principais as regras legais e impessoais, tá? Comunicação formal e registrada, a divisão racional do trabalho, a impessoalidade nas relações, hierarquia clara, então aqui já vai ter uma função hierárquica bem organizada, bem planejada, a seleção por mérito, tá? E é um outro ponto que direciona, né, são as características principais dessa teoria. E como é que a aplicação na saúde e na enfermagem? Ela se caracteriza pela estrutura hierárquica da equipe, então vai ter uma hierarquia dentro do processo de equipe, os protocolos são padronizados, a qualificação técnica é obrigatória e a regulamentação externa, como a Anvisa, COFIN, Corém, todas são estratégias de padronização, né, de regulamentação que se estabelece nesse processo. Nós temos também as teorias humanistas, né, que é a escola de relações humanas, então, que vai trabalhar o quê? O foco nas pessoas e não nos processos. As teorias humanistas, elas vão pensar, enquanto as teorias anteriores que eu falei, Taylor, Max Weber, ela trabalha muito na questão da estrutural do processo de trabalho, né? As teorias humanistas vai pensar nos processos humanos nessa relação, tá? Essas três teorias que eu trouxe antes, ela não pensa tanto na relação humana, ela pensa na como organizar o processo de trabalho. E as humanistas, elas vão pensar como eu vou organizar o processo de trabalho a partir do trabalhador e não das estruturas, né? A produtividade influenciada por fatores sociais e psicológicos. Então, Maslow, né, ele trabalha dentro da hierarquia das necessidades. O que é essa hierarquia das necessidades, né? Fisiológicas, segurança, sociais, a questão estima, né, e autorrealização, tá? E a aplicação como? Motivação, qualidade do cuidado e produtividade da equipe. Então ela vai trabalhar então muito em cima da motivação da equipe, que aí isso vai gerar uma qualidade e uma melhor produtividade no processo de cuidado. E existem as teorias contemporâneas, né? As teorias contemporâneas, né, elas dão uma abordagem mais flexível, né? Enquanto a gente viu, primeiras teorias são mais fechadas, mais amarradas, né, que são pensando na estrutura do processo de trabalho. As teorias humanistas, ela vai mais refletir o lado humano, e as teorias mais flexíveis, né, as teorias contemporâneas, elas vão ser mais interligadas olhando os dois lados, né. Então, que tem a teoria contingencial, que é a gestão adaptativa ao contexto, a teoria dela, ela vai pensar nesse processo. A teoria dos sistemas, que é uma visão integrada da organização, e a gestão por competência, que é o foco nas habilidades e potencial do profissional. E como é que a gente aplica isso na enfermagem? Gestão de hospitais complexos e redes de saúde, a gente vai ver muito nesse processo. E aí exemplos práticos que a gente pode pensar, né? Organização da escala de serviço, a definição de fluxos assistenciais, tá? Os fluxos assistenciais vão gerar também esse processo. A supervisão de equipes, então o enfermeiro tem essa função também de supervisão de equipes, da equipe de enfermagem, né? E a gestão de materiais e medicamentos, um controle da gestão de materiais e medicamentos, que não é uma função somente da enfermagem, aí pensando, ela é uma função principal do farmacêutico hoje na rede pública de saúde, mas que a enfermagem ela é muito parceira nesse processo de cuidado. Tem uma coisa que é específica da enfermagem, que é a implementação da SAI, né, da sistematização do processo de enfermagem, que seria a sistematização da assistência de enfermagem, né, a liderança e comunicação multiprofissional, tá? Então ela não é uma questão somente da específica da enfermagem, né, e a promoção e da segurança do próprio usuário, né? Quais são os limites e críticas, né, que nós temos frente a isso? Do Taylorismo, né, a mecanização e a desumanização do processo, porque eu penso muito mais na estrutura do serviço. A burocracia é rigidez e lentidão, porque ela é muito amarrada, né? A necessidade de visão crítica e integradora desse processo. A adaptação das teorias no contexto de saúde humanizado é o cuidado. Então, a relação de integração de algumas teorias, não trabalhar numa só, ela vai dar uma gama maior de complexidade nesse processo do trabalho. Ok, gente? Acho que para início do módulo 1 finalizado. Abraço a todos, até a próxima.